Opa, e aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma edição da série Compositor da Vez, edição Copa do Mundo. E desta vez, nessa série de 8 episódios, de 8 compositores que representam os países vencedores da Copa do Mundo, trago o terceiro campeão mundial, a Alemanha. Antes havia duas Alemanhas, que eram Ocidental e Oriental. É claro, eu até vou fazer uma brincadeira. Uma delas bebia vodka e outra bebia cerveja. É uma brincadeira que no Chaves foi citado isso e que hoje em dia não é bem mais assim. É claro, ela foi campeã mundial em 1954. E nesse terceiro episódio, vocês já devem ter ouvido falar de Richard Wagner, né? Esse nome, eu até inclusive comentei no final do episódio anterior, que este compositor ele foi proibido no mundo judeu. Hoje eu vou explicar do porquê, mas ele foi um dos precursores da trilha sonora no cinema, muito antes do advento do cinema. Não esqueçam de aquele joinha, curtam, espalhem, compartilhem, curta, espalhe, compartilhe. E não se esqueça de apertar aquele sininho, aquela campainha, para vocês estarem por dentro das novidades e não perderem nada. Beleza? Então, roda a vinheta! William Richard Wagner nasceu em Leipzig em 1813. Ele foi maestro, compositor, diretor de teatro e ensaísta. Ele foi notável por suas óperas, texturas complexas, harmonias ricas e orquestração elaborada. E claro, com o uso do leitmotiv, o primeiro que teve essa ideia, que é justamente o leitmotiv, para quem não conhece, é um termo que nós usamos na música quando a gente quer desenvolver um tema para um personagem. Quer dizer, nós criamos um tema para X personagem ou para X força. Não sei se vocês conhecem a trilha de Star Wars, aquela marcha imperial, aquele tam 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 tam. É, cara, não lembro de cabeça a melodia, mas se vocês perceberem, esse tema erroneamente é confundido com Darth Vader, mas não é bem assim. É de um outro ser, é de uma força maior que o Darth Vader, no caso, o Império. É a marcha do Império, tá? Por isso que é legal eu esclarecer isso para vocês. E esse aqui foi o pulo do gato, né? Para poder, de fato, essa tática ser usada no advento do cinema. Nosso querido Richard, ele nasceu no ambiente artístico, mas não musical. Os seus pais, eles eram atores amadores. Também eram pintores e dramaturgos. E obviamente, o pai dele, que é Greyer, ele criou a peça Massacre dos Inocentes, que foi encenada em 1821. Em 1828, Wagner chegou a estudar harmonia da Christian Gottlieb Miller, músico da James Slaus. Eu até peço desculpas se eu estou pronunciando errado, é difícil falar alemão. Alemão é um outro tipo de língua, tá? Em 1930, com a evolução dos estudos musicais, ele teve aulas de violino com Robert Schipp e contraponto, fuga e das principais formas de sonata, com outros mestres que foram para ele. Antes de completar seus 19 anos, Wagner ele já tinha composto 2 sonatas para piano, em Ré menor e Fá menor, um quarteto de cordas com Ré menor e uma aria para soprano, com 2 aberturas. É claro, durante esse meio tempo de estudos e evolução, ele criou inúmeras inovações musicais, né? No caso, a evolução da orquestração, ele também expandiu e acabou enriquecendo a orquestra sinfônica e criou um novo instrumento, que é a trompa wagneriana.
Como compositor de óperas, ele criou um novo estilo, mais grandioso, mais influenciador sobre aquela música daquela época. E claro, até hoje as músicas de Richard Wagner são tidas como uma das mais reconhecidas do mundo. Obviamente, ele chegou a trabalhar com poesia e escreveu um libreto com todas as óperas, inclusive O Anel dos Nibelungos, que citava a dramaticidade da mitologia germânica, no caso, aquela mitologia que nós conhecemos no universo de Thor, do Ragnarok, entre outras lendas, como Siegfried, as Valquírias, que em breve eu vou comentar um pouquinho sobre elas, um pouquinho dessas lendas, beleza? A obra wagneriana surgiu também uma nova inovação, que é a do tenor heróico. Esse tenor heróico é aquele homem que transmitia resistência física extraordinária e tinha aquela potência vocal fora do comum. E esse tipo de papel, ele era indicado somente para os grandes heróis, como Siegfried, Tristão, Tannhäuser, e eles tinham que transmitir isso por mais de 2 horas. Agora eu vou explicar uma coisa que é curiosa. Porque ele foi proibido pelos judeus foi por conta de alguns ensaios antissemitas que apontavam e exigiam a nacionalização de uma obra, a imagem. E obviamente esse tipo de pensamento foi incorporado no nazismo, de indicar que a música alemã, que o intelecto alemão é superior a de outros países. Entre aspas, aquela velha coisa que eu desconsidero, que eu considero horrível, que é que todo mundo se achar superior a alguém. É uma pessoa ser superior a alguém, coisa que eu discordo. Ninguém é superior a nada, nem mesmo a Deus. E coisa que é curiosa, que é uma controvérsia. Richard Wagner sempre tinha uma certa rixa com Mendelssohn. Engraçado, Mendelssohn era judeu. Apesar dessas, vamos dizer assim, briguinhas, essas coisas que eles não se bicam, Wagner ele teve amigos e colaboradores judeus em volta. Olha só a contradição. Vamos dizer assim que Wagner era a contradição em pessoa, politicamente falando. Agora, vamos conhecer aqui algumas das suas grandes obras que foram memoradas, foram impagáveis. É claro, eu vou começar com a Cavalgada das Valquírias, que pertence ao segundo ciclo de peças do Anel de Nibelungos. O Anel de Nibelungos possui 4 peças. No caso, especificamente falando, a Cavalgada das Valquírias, ela tem uma certa força, um desenvolvimento. Se você escutar essa música com atenção, ela ficou marcante até hoje, até usada em filmes. Curioso isso. Ele é um tema muito recorrente, principalmente para o filme Apocalipse Now, que representa aquela potência de ir para cima e com vontade para poder destruir o inimigo. E veja só, que curioso. Essa peça, ela foi muito estereotipada. Até hoje é considerada um estereótipo da música erudita. Um estereótipo é muito arriscado usar uma música já existente dentro de um filme, mas tem motivos. Nesse caso, especificamente falando, é porque a peça pedia uma estereotipação do que seria a guerra, do que seria o movimento de ir para cima do seu oponente. E essa peça transmitia isso, essa imponência, essa força. Então, assistam aí.
outra peça famosa e que representou o ápice da história de Wagner foi Tristan e Isolda, ou Tristão e Isolda, que nesse caso ele se baseou numa literatura anglo-nórdica do século XII. E aqui ele vai explorar a questão do amor de uma forma mais íntima e principalmente das questões de adultério, né, de uma tragédia nórdica. É claro que a forma com que ele compôs esta peça, ele gerou uma coisa inusitada, que é uma base do atonalismo. Atonalismo é um movimento que a gente não cria um tom específico. No caso que ele fez, ele usou tons cromáticos, no caso, tons que se formam de forma degradê, um tom semelhante para poder contar uma história. E suspensões harmônicas, bastante suspensão. No caso, por exemplo, usar bastante quartas suspensas. Quartas suspensas é uma espécie de harmonia que a gente usa quando a gente quer suspender por exemplo, uma cadência de notas, uma cadência harmônica. A cadência, para você saber, são as sequências específicas de notas. E essa cadência, no caso uma suspensão harmônica, é justamente quando a gente suspende a quarta para poder criar outro tipo de harmonia. E veja só o que ele mesmo falou sobre essa obra. Esforcei-me, de fato, em dar proeminência às fases mais ligeiras do romance. Porém, sua tragédia onipresente me impressionou tão profundamente que me convenceu que se deve destacar tudo, independente dos detalhes. Ou seja, uma coisa que Wagner é bastante evidenciado, e tem como selo, que tem como carimbo, é o detalhismo. Ele era muito detalhista em todas as suas peças, em todas as suas produções, e analisava detalhe por detalhe, de uma forma que até inclusive ele decupava todas o que iria acontecer de fato. Era tudo decupado. Inclusive, ele decupava o sentimento da trama que a obra literária transmitia. E, para fechar, nós não podemos deixar citar Siegfried. Aqui, no caso, eu vou estar falando de um trecho dessa peça que é o Anel dos Nibelungos, no caso, a morte de Siegfried e a marcha fúnebre. Aí ele coloca tudo que eu falei já desde anteriormente. E veja só que ele colocou um contraste de cor, contraste de posição sonora. No caso de você colocar do escuro para o claro, para poder indicar a morte, para ir para o caminho do Valhalla, ir para o caminho do além, de você transmitir uma força carnal para uma força espiritual. Nesse caso específico, Wagner utiliza do efeito da modulação. Modulação é quando nós mudamos de um tom para outro, para poder de fato indicar uma evolução de uma trama. No caso, a modulação é um recurso que nós usamos de forma bastante comum. É bastante comum. Se você for prestar atenção na peça, especialmente nesta peça, você vai perceber essa modulação. E essa modulação foi o que permitiu eu descrever justamente essa questão da evolução. Do mórbido para a luz, da morte para a ressurreição, da perda para a glória. Bom, este foi mais um Compositor da Vez e, obviamente, eu acabei estendendo um tempo maior do que deveria, porque é um dos grandes monstros da música clássica. Richard Wagner foi do período romântico, mas ele colocou tudo o que nós vimos hoje no cinema. Ou seja, ele que fundamentou o princípio do cinema, da trilha sonora para o cinema. E agora, o próximo Compositor da Vez, ele
é uma aposta da música brasileira, da música internacional brasileira. Inclusive, eu até contei um pouquinho desse compositor aqui no meu canal. Vale a pena vocês conferirem, beleza? Um forte abraço e até lá! Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!